Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, é uma alegria mais esse dia nós estarmos juntos. Eu quero agradecer a Deus por proporcionar a nós a oportunidade de levar até você uma mensagem através do louvor, através da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus reservou para a nossa vida nessa noite uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de vida também. Nós estamos felizes porque Deus, Ele é aquele que cuida de nós. Sendo assim, nós estamos alegres fazendo a obra do Senhor. Nós aqui, você daí, eu tenho certeza que Deus nessa noite reservou algo especial para nós. E nós vamos, na continuidade nessa noite do nosso culto ao Senhor, nós queremos convidar aqui nosso irmão Érico. Ele vai estar louvando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus muito vai falar ao nosso coração através dessa mensagem louvada nessa noite. Vamos ouvir nosso irmão Érico. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você, oferecendo esse culto ao nosso Deus, porque Ele é único e digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos louvar, que esse louvor possa chegar até você, onde você estiver. Amém? Eu vou elevar-te
Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós acabamos de ouvir essa belíssima canção de louvor ao nosso Deus, onde mostra que Deus quer, porque nós vemos que sempre a vontade de Deus, o querer de Deus, foi de realmente ajudar o homem, ajudar o ser humano, a obra-prima da sua criação. E para isso, Deus então fez por nós, Deus trabalhou por nós, Deus de alguma maneira, Ele se moveu por nós também. E dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu quero nessa noite trazer para todos nós uma palavra, uma reflexão sobre o que o apóstolo Paulo ensina na carta que ele escreve aos Filipenses, no mesmo capítulo 4, onde nós usamos na outra oportunidade esse capítulo para nós falarmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos usar aqui o versículo de número 3 do capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, para então nós estudarmos o assunto. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser sobre o altruísmo, ou seja, a vontade que muitos têm de fazer algo para o seu próximo, a vontade espontânea. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo ensina também sobre isso para todos nós. Leiamos a palavra do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes, preste bem atenção nessa palavra, ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e complemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu procurei destacar nesse versículo esse pedido que Paulo faz e essa palavra ajude, que vem de ajudar e vem de ajuda. Na verdade, irmãos, nessa noite, o ensino dessa palavra para nós tem muito a ver com o nosso relacionamento pessoal e interpessoal. Nós vamos hoje conversar sobre algo muito importante para todos nós, que é o altruísmo. O que é, pastor, o altruísmo? O altruísmo ele é diferente do egoísmo, porque o egoísmo é quando a pessoa ela só pensa em si, ela só pensa no seu bem-estar, ela só pensa na sua vida, tudo gira em torno dela, né? A pessoa, tudo que ela faz é para si. Então essa pessoa ela demonstra que ela é egoísta, né? E o altruísmo já é o contrário disso. A pessoa altruísta é aquela que pensa no seu próximo, ela vive em prol do seu semelhante, ela não se contenta em ajudar somente a si, ela se sente bem em fazer alguma coisa pelo seu próximo. Então a gente vê que o altruísta é aquela pessoa que expressa o amor para o próximo, é aquela pessoa abnegada, é aquela pessoa filantrópica, ou seja, ela tudo faz sem querer algo em troca, ela faz tudo de graça para o seu semelhante. E quando a gente olha para esse versículo, eu quero chamar a sua atenção para a gente meditar no que Paulo ensina para nós aqui. Ele está falando sobre esse ponto da vida humana, sobre esse comportamento humano, que é na verdade uma dádiva que Deus deixa para nós praticá-la no nosso dia a dia. O que Paulo pede para esse companheiro de ministério aqui? Ele diz assim: eu peço a ti, companheiro, que você ajude essas mulheres que cooperam conosco. Olha que nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos ver que Paulo ele está preso, né? Quando ele escreve essa carta, ele está preso, e ele, falando agora para a sua equipe de colaboradores no Evangelho, ele destaca aqui duas mulheres que a Bíblia se refere a elas no versículo 2, né? Que é Evódia e Síntique. Ele relaciona
o nome dessas mulheres, a sua equipe de colaboradores, e então ele pede ajuda para essas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres, na verdade, elas foram pessoas que ajudaram muito na obra do Senhor. Elas foram filantrópicas, elas foram altruístas, elas dedicaram a sua vida em prol da causa do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo está pedindo a alguém que venha ajudá-las também, porque a vida é assim, meus irmãos. Todas as pessoas que ajudam, todas as pessoas que são altruístas, elas também, em um momento da vida, vão precisar de ajuda, vão precisar de que alguém estenda a mão a elas. E o apóstolo, ele vem aqui então ensinar para nós que essa equipe de trabalho dele, que tanto o ajudou, agora mostrando para eles a importância do que é ajudar, ele percebe que essas duas mulheres que tanto ajudou, agora estão precisando de ajuda. E é nisso que nós vamos desenrolar aqui um pensamento nessa noite. Ajuda. Essa palavra é tão interessante que ela vem de auxílio. Ajuda é auxílio. O que é ajuda? É favor. O que é ajuda? É assistência. Então, quem ajuda está auxiliando. Quem ajuda está favorecendo. Quem ajuda está, de uma certa forma, assistindo alguém. Então percebe você que todas as pessoas que são abnegadas, que têm realmente no seu ser esse desejo de fazer o bem para o próximo, é uma pessoa que jamais ela faz vista grossa à necessidade que o seu semelhante esteja passando. Isso é tão lindo da gente analisar, é tão lindo da gente ver, que o apóstolo Paulo ele dedicou toda a sua vida, após a sua conversão, para o seu próximo, fazendo bem aqui para o seu semelhante. Acima de tudo, o bem maior que ele oferecia era o reino de Deus. A equipe do apóstolo Paulo também, de igual forma, eles trabalharam sempre no intuito de ajudar as pessoas, tanto na sua assistência básica, como também na sua necessidade espiritual. Ou seja, Deus, através deles, auxiliou essas pessoas nas suas necessidades básicas, como também na maior necessidade do ser humano, que é a nossa vida espiritual com Deus. Então, queridos, o que Paulo vem nos ensinar nessa noite e nos chamar a atenção também é de como nós estamos sendo. Qual é o nosso papel em relação ao nosso próximo? Como que eu e você, nós, estamos sendo quando nós somos cobrados para atitudes de ajudar o nosso semelhante? Porque quando nós olhamos para aquelas pessoas que de fato, são pessoas que não pensam no seu semelhante, essas pessoas não sofrem com a necessidade do próximo. Ela vê que alguém precisa, ela vê que outros precisam, mas isso para ela não faz nenhuma diferença. Ela segue a sua jornada de vida normalmente, ela não se compadece, ela não tem sentimento ruim dentro de si, nada incomoda ela, porque ela é uma pessoa que se blindou para a necessidade do seu próximo. Mas Deus, quando Ele nos chama para servi-lo, Deus ele nos ensina esses princípios. E isso é tão lindo que o apóstolo Paulo, no versículo de número, vamos analisar aqui dentro do capítulo 2, para você ter uma ideia, a partir do versículo 1 do capítulo 2, olha que coisa linda que nós aprendemos aqui dentro dessa proposta que o apóstolo ensina aqui para a igreja e para todos nós. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão. Aí no versículo 2, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Olha que coisa linda.
tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Aí vem o versículo de número 3, onde ele fala assim, ó, nada façais por espírito de partido, ou faccioso, né, numa outra versão, ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Aí vem o versículo de número 4, cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, e sim o dos outros. O que nós aprendemos aqui com isso, irmãos? É o apóstolo ensinando o seguinte: a pessoa que é altruísta, quando ela olha as suas necessidades, quando ela olha aquilo que ela precisa, e ela coloca isso comparado à situação dos outros, ela tem a capacidade de pesar isso numa balança fiel, ou seja, a balança da consciência. Quando ela olha que a necessidade dela é menor, que depende de uma atenção menor do que a necessidade do outro, ela deixa de fazer para si e preocupa-se em fazer para o outro. Por quê? Porque ela entende que isso é o que vale, isso é o que tem que ser feito. Então ela deixa de olhar para si, para a sua necessidade, preocupa em atender os seus semelhantes primeiro e depois pensa em si. Esse é o papel que Deus então desenhou para todos nós, servos do Senhor, vivermos isso. Porque a pessoa que vive assim, irmãos, ela é feliz. A pessoa que ajunta somente para si, só pensa em si, você pode observar, essa pessoa é uma pessoa infeliz. Ela é uma pessoa que nada satisfaz ela, nada está bom para ela, porque ela não vive a essência de Deus na vida dela. Aquela pessoa do outro lado agora, que pensa nos outros, que procura ajudar o seu semelhante, ela se completa. Sabe por que ela se completa? Porque ela se sente bem em fazer isso. É tão lindo isso, porque você já deve ter feito isso. Toda vez que você ajudou alguém, você percebe que o bem-estar na sua vida, a hora que você ajudou aquela pessoa, deixou aquela pessoa ser auxiliada e voltou para o seu convívio, você sente um bem-estar tão grande na sua alma que parece que foi você que foi ajudado. Por que nós sentimos isso? Porque é Deus presenteando nós, aleluia, é Deus mostrando para nós que nós fizemos algo bom, algo que realmente é louvável diante de Deus. E esse princípio nós aprendemos aqui nessa noite, que todos nós podemos praticá-lo, não por força, de forma alguma, mas voluntariamente. E aqui eu quero também pensar com você que o maior exemplo que nós tivemos, o maior exemplo que nós temos até hoje, dessa parte tão importante na vida humana, da ajuda, do que é realmente saber ajudar, o que é realmente saber favorecer alguém que precisa, esse maior exemplo nós encontramos em Jesus. Por que em Jesus? Porque a Bíblia mostra-nos que Jesus, sendo Deus, olha que coisa linda, no capítulo 2 dessa mesma carta, o apóstolo ensina-nos isso aí, é tão lindo, olha que coisa interessante, a partir do versículo 5 aí, ele fala assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os versículos que eu li anteriormente, era Paulo nos ensinando a prática do bem. Aí nesse versículo 5 aqui, ele mostra para nós que tem que haver em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que coisa linda. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E ele segue mais dizendo aqui, ó, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que
que é sobre todo o nome. Olha que coisa interessante. Jesus, ele podia muito bem ficar na sua condição, ao lado do Pai, na sua condição de Criador, de soberano, tudo mais que nós conhecemos que ele é. Mas por causa de nós, por causa de mim, por causa de você, ele abdicou, ele abriu mão para poder viver a nossa semelhança, sentir o que nós sentimos, passar o que nós passamos, para promover em nós uma vida melhor. Jesus, ele não se contentou em ficar como Deus e vendo a sua criatura que somos nós na condição de jugo debaixo do pecado. Ele veio, ele se apresentou, ele se entregou, diz a palavra, por todos nós. O que é isso, irmãos? Nada mais é do que a prática, a essência do altruísmo. Então, em Jesus, eu e você, nós encontramos o maior exemplo do que é alguém sem querer nada em troca, porque Jesus sabia e sabe que nenhum de nós poderíamos devolver a Ele a altura o que Ele fez por nós. Ele se apresentou, se ofereceu, promovendo na nossa vida o que nós somos hoje. Gratuitamente o Senhor trouxe a nós a linda salvação e nós somos o que somos hoje porque o Senhor, Ele cuidou de fazer isso por nós. O ser humano tinha uma grande necessidade. Jesus veio e supriu essa necessidade humana. Então, nós temos aqui o maior exemplo que poderíamos usar nessa noite para mostrar que eu e você, nós temos, queridos, de pensar sempre que fomos favorecidos pelo nosso Deus. Aleluia! Deus nos ajudou, Deus teve misericórdia de nós e Ele entregou seu próprio Filho para morrer por nós, mostrando o que é uma pessoa se colocar no lugar da outra. Eu e você aprendemos aqui que esse sentimento significa nós vivermos a essência de Deus na nossa vida. E onde nós nos provamos nisso? É naqueles momentos que você vê ou alguém te procura, tem uma necessidade, e isso move o seu interior, isso mexe com a sua alma. Você não fica bem enquanto você não estender a mão e não ajudar. Queridos, nós temos condição de fazer sempre mais, sempre deixar alguém mais feliz conosco, através de um abraço. É bem verdade que nesses dias está proibido o abraço, mas logo, eu creio em nome de Jesus, nós vamos poder abraçar muito forte normalmente. Mas você sabia que um abraço cura uma pessoa? Há pessoas que ela precisa de um abraço apenas. Um abraço fala muitas palavras para a vida de alguém que está precisando. Através de uma palavra também nós conseguimos deixar alguém bem, através de muitos outros meios de ajuda. Mas a verdade é que eu e você, nós podemos fazer o que Deus fez, através de sairmos da nossa zona de conforto e pensar em alguém que precisa de nós. Sabe por quê? A Bíblia fala lá em Gênesis que não é bom que o homem esteja só, e foi por isso que Deus fez para ele uma companheira, uma ajudadora. É porque Deus viu que eu e você, nós vamos nos sentir muito bem nos ajudando mutuamente. E por isso que nós nos relacionamos com pessoas, para nós recebermos e darmos sempre ajuda mútua para que todos estejam bem. Então você que tem a palavra da vida eterna, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que tem Jesus no seu coração, que tem a morada do Espírito Santo na sua vida, eu e você, nós somos uma fonte de bênção para a vida de todos aqueles que precisam de nós. E, encerrando aqui, eu quero orar com você nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por Ele promover a nós a oportunidade de nós poder ajudar alguém, a oportunidade de nós podermos favorecer alguém, assim como o apóstolo Paulo ensina aqui. Ele pediu para um dos seus colaboradores, dos seus obreiros, ajudar
essas mulheres que naquele momento estavam precisando de um auxílio. Mulheres essas que Paulo destaca aqui, sempre ajudaram, sempre cooperaram, sempre fizeram alguma coisa em prol do ministério dele e dos demais também. Que nós possamos, irmãos, deixar o nosso coração ser um coração altruísta, um coração que de fato sempre sofre por aqueles que precisam de alguma coisa. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo após eu passo a nova mensagem do próximo encontro nosso. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença nessa noite. Nós desse lado, os irmãos que estão agora nos assistindo do outro. A nossa oração, Pai, é que cada dia a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida venha nos levar a sermos, ó Pai, como o Senhor Jesus, como o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, viver nessa jornada linda que o Senhor proveu para nós, pensando sempre, Pai, em auxiliar quem precisa. Nos ajuda através do louvor a ajudar alguém, através de um abraço, através de uma palavra, de qualquer tipo de assistência, Senhor. Nos ajuda a sermos altruístas, a ponto de que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém. Queridos irmãos, eu quero te convidar para o nosso próximo assunto. Nós vamos estar estudando dentro do versículo de número 4 desse mesmo capítulo, algo muito interessante, algo muito maravilhoso para a nossa vida, que é nós estarmos regozijando no Senhor, ou seja, nos alegrando muito no Senhor. Eu te convido para nós estarmos juntos novamente, porque Deus tem uma palavra para a nossa vida. Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus.